Olá pessoal, eu gravei um vídeo uns tempos atrás falando a respeito das tretas, que andam acontecendo na direita brasileira, os grandes influencers digitais da direita conservadora, explicando que a esquerda é uma das grandes táticas da esquerda que eles usam, que é dividir para conquistar. Eles plantaram a desinformação, plantaram narrativas falsas. E o que os grandes influencers digitais da direita brasileira fizeram? Foram lá e colheram essas desinformações, essas falsas narrativas, e acabou tendo atrito entre os mesmos, certo? E hoje que a direita ela se dividiu, a direita conservadora brasileira ela se dividiu exatamente como a esquerda queria, que é dividir para conquistar. Pessoal, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê o seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações, comente aqui embaixo se você quiser comentar, enfim, e que assista o vídeo até o final porque é importante. A mensagem que eu tenho para passar para vocês é importante, tá certo? Então vamos lá. Hoje pela manhã eu vi uma notícia que Gilmar Mendes, ministro do STF, arquivou o caso envolvendo Flávio Bolsonaro no caso Queiroz, das investigações ilegais, etc, etc. Enfim, pois muito bem. Olha só como é que são as coisas. Já desde o início do ano, que a mídia, o Ministério Público, enfim, os grandes órgãos, que estão aparelhados aí, e lá, fritando, principalmente a mídia arcaica nossa que nós temos aí, fritando a imagem de Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque a imagem porque ele é o filho do presidente, está atrelada à imagem do presidente, ou seja, então usam o mesmo como bode expiatório para atacar o governo, ok? Eu primeiramente gostaria de dizer para vocês o seguinte: eu não passo pano para ninguém, certo? Eu gostaria que o Flávio Bolsonaro que se abrisse uma investigação de forma legal para que ele fosse investigado, para que o mesmo fosse punido, caso culpado, conforme manda a lei. Se é inocente, enfim, mas é simplesmente para poder esclarecer isso tudo, para deixar de ficar fritando a imagem do sujeito, ficar fritando a imagem do governo, etc. Enfim, para acabar de vez com essa parafernália toda. Mas uma coisa que vocês não se deram, que muitos não se deram conta, que olha só, principalmente o senhor Nando Moura, que é o primeiro a criticar Flávio Bolsonaro, enfim, que é um cara que eu admiro bastante, que é o Nando Moura, um cara que eu admiro bastante, mudou muito, e foi o primeiro, e é um dos maiores canais de política, acho que do mundo, se eu não me engano, pelo menos do Brasil, se duvidar do mundo. Mas é um cara que cai fácil na falsa narrativa da esquerda, dessa mídia arcaica. E uma coisa que eu notei é que ele nunca gravou um vídeo falando a respeito dessa matéria, da Folha de São Paulo. A própria Folha de São Paulo, que é a primeira a fritar a imagem do governo, a primeira, que tem o propósito de destruir o governo Bolsonaro, certo? Essa matéria foi postada no dia 3 de junho de 2019 agora. Olha só, Ministério Público do Rio erra ao explicar negócio de Flávio Bolsonaro. Promotores citaram a aquisição de 2,6 milhões, mas imóveis não estavam quitados. Os promotores que investigam o senador Flávio Bolsonaro do PSL e seus ex-assessores cometeram um erro na petição a partir da qual a justiça determinou uma devassa nas contas bancárias dos investigados. Ao falar sobre o negócio que envolve 12 salas comerciais, os promotores do Ministério Público do Rio escreveram que o parlamentar adquiriu os imóveis por mais de 2,6 milhões, quando, na verdade, ele deteve apenas os direitos sobre os imóveis que ainda não estavam quitados e continuaram sendo pagos em prestações por outra empresa que assumiu a dívida. Ou seja, pessoal, não seria muito mais fácil? Porque olha só, pensa comigo, tá? Eu não estou dizendo aqui que o Flávio Bolsonaro é inocente,
tá? Até que se abra investigações legais. E que se for culpado, que seja culpado e pronto, acabou. Mas vocês já pararam para pensar o seguinte: a mídia aparelhada, Ministério Público aparelhado, STF, etc, etc. É o que eu sempre falo nos meus vídeos, o aparelhamento da esquerda, que isso foi de anos e anos, certo? Para desaparelhar isso aí vai anos, né? Não é assim da noite para o dia. Você acha que esses caras não poderiam muito bem chegar e abrir uma investigação legal, com quebra de sigilo e tudo mais, e chegar no denominador comum? Chegar, não, ó, tá aqui, ó, é culpado, opa, não, é inocente, ponto final. Quer dizer, não seria muito mais fácil que se abrisse uma investigação contra o mesmo para encerrar de vez esse assunto? Mas não, meu filho, não, é aquilo que eu sempre falo, eles vão fritar a imagem do sujeito até onde der. A esquerda, ela é suja, eles usam tudo quanto é tipo de artifício, eles usam crianças, eles usam deficientes, eles usam etc, eles usam quem eles quiserem para poder chegar nos seus objetivos, para atingir os seus objetivos. E qual que é o principal objetivo? É queimar, é derrubar o governo Bolsonaro, é derrubar com o governo Bolsonaro. E tem a imagem do seu filho, Flávio Bolsonaro, que está atrelada ao mesmo. Evidentemente que Gilmar Mendes, com a sua imagem completamente queimada perante a nação brasileira, perante a muitos órgãos de justiça, fez o favor de simplesmente arquivar o processo que envolvia Flávio Bolsonaro, com o intuito, evidentemente, de dar a entender que o mesmo tenha feito um acordo com os ministros do STF. Foi o famoso acordão, né, para que o livrasse das investigações. Vocês estão entendendo, pessoal, a pataquada que é? Vocês estão entendendo? Me desculpa, se você não compreendeu isso ainda, pelo amor de Deus, meu filho, é óbvio que estão atrelando a imagem do Flávio Bolsonaro ao Gilmar Mendes, a questão do famoso acordão. Ele é corrupto. Ponto. Certo, pessoal? Pare, pense, analise, comece a refletir a respeito de tudo isso aí para vocês, que vocês vão chegar num consenso. Tá certo? Gente, fique com Deus e até a próxima.